Investidores, S&P 500, ou se você preferir, no português, o SP 500, está aqui na casa dos 4.200 pontos e nós iremos nesse vídeo fazer uma atualização da nossa análise e das perspectivas aqui para a Bolsa Americana nesses próximos dias e semanas, tá? Sempre importante ficar ligado nesse índice porque ele gera uma influência em todo o mercado financeiro global, afetando também a movimentação, por exemplo, da Bolsa Brasileira, das criptomoedas como o Bitcoin e tantos outros ativos pelo mundo. E nesse vídeo então a gente vai dar uma olhada no gráfico, mas antes a gente vai fazer aquele overview de costume, começando por aquela análise que a gente faz do calendário econômico dessa semana, tá? E nós podemos considerar, investidores, que nós teremos aí importantes indicadores sendo divulgados essa semana. A agenda, ela começa a partir da terça-feira, 23 de maio, tá? E aí a gente já tem a abertura com o dado de licenças de construção que vai ser divulgado. Vamos ver se esse dado vai vir em linha com o que é esperado pelo mercado, acima ou abaixo. Muito importante ficar ligado no movimento, né, do mercado imobiliário americano, que tem um impacto de 30% no PIB deles, né? Então a gente tem esse indicador sendo divulgado às 9 da manhã, depois temos o PMI de serviço, que também é muito importante, né? O índice dos gerentes de compras, que vai ser divulgado às 10h45, depois a gente tem mais um indicador relacionado aí ao mercado imobiliário, que é o nosso índice de vendas de casas novas, né? Aí na quarta, a gente tem o dado mais importante, vai ser divulgado às 3 da tarde, né? Quarta, dia 24 de maio, a gente tem aí a divulgação da ata de reunião do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, que certamente vai trazer para o mercado pistas em relação às expectativas aí que o comitê tem sobre os juros por lá. Se a gente pode esperar por uma pausa, né? Ou se de repente a gente pode ter aí novas elevações, certo? Na quinta-feira, dia 25, a gente pode pontuar que o dado mais importante é a prévia do PIB e a gente também tem outro indicador do mercado imobiliário, né? Vendas pendentes de moradias, certo? E aí a gente fecha a sexta-feira. Na quinta-feira, é importante eu pontuar que a gente tem também pedidos por seguro-desemprego que são divulgados semanalmente. Importante ficar ligado para ver como é que está o mercado de trabalho americano, né? A gente vai acompanhar para ver se ele vem em linha ou abaixo do que é esperado. Isso certamente vai gerar influências aí nas expectativas de recessão ou não. E aí sim, na sexta-feira, a gente tem a divulgação desse que é talvez um dos principais índices da semana, o PCE, que é o indicador favorito do Fed para calibrar a alta de juros por lá, tá? Um indicador que traz pra gente aí um resultado de como que tá o controle da inflação lá nos Estados Unidos e esse controle da inflação afeta as expectativas em relação a isso aqui, que é o que o mercado está, nesse momento, tendo como expectativa para elevação dos juros por lá, tá? Ou manutenção, né? A gente tem aqui um cenário de 69% de probabilidade, né? Sendo medida aqui pelo Fed Rate Monitor Tool do CME Group. É provável que a gente tenha, então, a manutenção dos juros por lá e não uma nova elevação, tá? Na semana passada, a gente tinha uma margem de 75%, ontem a gente tinha uma margem de 82%, caiu um pouquinho para 69% agora essa expectativa de manutenção, mas a gente está vendo aqui que o mercado quase que caminha para um consenso de que os juros serão mantidos nesses mesmos patamares, certo? Algo que, obviamente, é muito mais positivo para o mercado do que ter uma nova elevação, certo? O mercado tem, claro, uma expectativa por ter o pivô, né, que é quando o Fed vai começar a cortar os juros e voltar a estimular a economia, mas eu acredito que ainda temos chão até isso acontecer. E o ponto que segue no radar aí de todo mundo para essa e a próxima semana são as negociações relacionadas ao teto da dívida americana. A gente teve uma nova rodada, né, de negociações que aconteceu na noite de ontem. Vou ler um trechinho aqui dessa matéria da Forbes para vocês. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Câmara dos Deputados do país, o republicano Kevin McCarthy, planejam se reunir para tratar o teto da dívida nessa segunda-feira, que no caso é hoje, apenas 10 dias antes de o Tesouro Americano começar a ficar sem dinheiro, no que seria um calote sem precedentes com potencial para afetar a economia global. Membros das equipes de ambos os lados se reuniram no escritório de McCarthy no Capitólio na noite de domingo, para conversas que duraram cerca de 2h30 e depois que McCarthy disse ter tido um telefonema produtivo com Joe Biden no mesmo dia. O presidente também adotou um tom otimista sobre a conversa, dizendo aos repórteres que as negociações, né, ou o diálogo correu bem. Conversaremos amanhã, que no caso é hoje, segunda-feira.
E, bom, como já é de conhecimento de todos que acompanham aí as análises do canal, principalmente aqui as análises do S&P, o fracasso em elevar o teto da dívida desencadearia um calote que pode abalar os mercados financeiros e aumentar as taxas de juros. A incerteza contínua já está pesando sobre investidores e ações. E existe um ponto que eu quero colocar para vocês, essa é uma opinião pessoal minha, tá? A gente sabe que lá nos Estados Unidos praticamente 60% da população investe na bolsa de valores e o mercado lá é utilizado como ferramenta política, certo? E a gente tem essa queda de braços entre republicanos e democratas, e me parece que essa é uma boa oportunidade que os republicanos têm de retardar ao máximo esse acordo para gerar um estresse no mercado, de repente uma reprecificação dos ativos para baixo, considerando um risco de calote, né? E, obviamente, afetar o humor dos eleitores do Joe Biden que possuem capital investido na bolsa, né? Então, essa é a leitura que eu faço. Foi isso, exatamente isso que aconteceu em 2011, já mostrei para vocês aqui em uma outra análise do canal, que nessa negociação por elevação do teto da dívida, eles retardaram até o último dia a data limite, nisso o mercado já tinha caído 20%, e a gente vai continuar monitorando essa situação, porque podemos ter fortes emoções caso esse acordo demore para acontecer, tá? Eu acredito que eles vão elevar o teto da dívida, mas se esse acordo não sair logo, a gente pode ver os mercados entrando aí num mau humor que pode machucar bastante gente. E aí, eu quero até compartilhar com vocês aqui que essa já não é uma notícia tão nova, tá? Mas a economia nos Estados Unidos vai entrar em recessão leve, estilo 1990, diz Fitch Ratings. E aí, né, se a economia dos Estados Unidos vai entrar em uma recessão como a de 1990, vamos dar uma olhada para ver o que aconteceu lá naquele ano, certo? Já temos aqui na nossa tela, investidores, aquele período de recessão pelo qual a economia americana passou, que a Fitch se refere, que foi no começo dos anos 90, certo? Foi aqui de julho de 1990 até março de 1991. Esse retângulo cinza foi o período oficial em que a economia americana retraiu. E aí, o que a gente já consegue concluir aqui? Tá? O mercado ele vinha já identificando o risco de recessão, ele inclusive formou um fundo descendente em relação ao fundo anterior, poderia tranquilamente ter entrado aqui em um viés mais baixista, tá? Só nessa pernadinha de baixa aqui a gente teve uma desvalorização lá do S&P de aproximadamente 11%, só que o mercado americano é muito resiliente, ele voltou a se projetar para cima, porque era uma recessão leve, e a gente sabe que por mais que a gente possa ter um colapso pela frente, a gente sempre vai ver muita gente otimista, sempre, o mercado é assim. Até que, de fato, a gente viu a economia entrando em recessão e o S&P, a partir desse topo que ele formou lá em 16 de julho de 1990, ele veio se projetando para baixo até 12 de outubro do mesmo ano. Isso acarretou aqui um movimento que trouxe para o mercado uma desvalorização de 20% desde o topo. E o que a gente conclui, e que eu já mostrei para vocês aqui em várias análises, é que o S&P, investidores, sempre forma os fundos durante a recessão. Ele nunca forma o fundo antes do período de recessão. A gente pode ver por esse próprio exemplo aqui, ó, tá vendo? A mínima tinha sido aqui em cima. Começou a recessão, ele foi lá e renovou a mínima. E aí quando a gente volta para olhar os dados, na verdade a movimentação, né, do S&P já nessa fase que nós estamos vivendo nos dias de hoje, a gente tem aqui um cenário que a mínima foi lá na casa dos 3.491 pontos lá em outubro, né, formado em 13 de outubro, e aí a gente tem as projeções de recessão que irão começar possivelmente nesse terceiro trimestre, ou quem sabe no último trimestre desse ano de 2023, tá? E aí, se a história conta para mim que os fundos sempre foram formados durante a recessão, eu continuo com a minha postura um pouco mais defensiva no mercado e cautelosa, acreditando que esse aqui não é o fundo verdadeiro, certo? Acredito na possibilidade dessa mínima de outubro ser renovada, tá? E aí, com isso, a gente segue monitorando aqueles alvos para o S&P que a gente tem aqui no canal, já alvos que eu falo desde quando ele estava subindo aqui, ó, já estava falando desses alvos aqui, certo? 3.244 pontos e 2.257, praticamente aqui os 3.000 pontos, né? Que também vão ter uma confluência aqui com esses topinhos, né? Que o S&P deixou, tá vendo? Então uma região que foi uma resistência no passado, eu acredito que pode se converter aqui em um suporte, em uma movimentação futura ali na faixa dos 3.000 pontos e que poderia, então, acarretar uma queda de aproximadamente 29%, 30% em relação a pontuação atual aqui do principal índice de ações da Bolsa Americana. Se você é um cara que está apostando no bull case, vou deixar para você também um alvo, certo? Que o S&P precisa alcançar. Ele bateu o primeiro alvo já aqui nos 4.207 pontos, e aí se a gente realmente tiver o S&P entrando em um novo ciclo de alta, a gente precisa ver ele rompendo esse topo aqui dos 4.300 pontos e ganhando esse alvo que vai estar aqui na faixa dos
4.390 pontos, tá? Já vai estar ali em cima. O S&P ele precisa se valorizar pelo menos 4,52% para ele ganhar aquele alvo. Certo, investidores? Vamos ver então quais serão os desdobramentos aí desses dados econômicos e dessa negociação em relação ao teto da dívida, e vamos ver o que o S&P qual vai ser o próximo movimento que ele vai realizar. Eu sigo aqui, por enquanto, cauteloso, num modo um pouco mais defensivo, apostando ainda na tese da recessão. Por isso eu tô do lado aí da galera do Bear Case. Certo? Eu posso estar errado, por isso esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ativo. Fechado? Então, investidores, eu vou então finalizar a análise agradecendo você que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Vou pedir para você não esquecer de deixar o like para fortalecer o nosso canal e também de se inscrever, cara, para você continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Um forte abraço e até a próxima.